Segunda Reis, capítulo 9. O reinado de Jeú em Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: apronte-se e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade, e chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos, então leva-o para outro aposento. Toma o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então sobre a porta foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa, derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto escravo como livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Jeú derrota Jorão e Acasias. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira agora, faze-nos saber. E disse: assim e assim me falou a saber. Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um o seu manto, puseram debaixo dele no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel. Vendo a tropa de Jeú que vinha, disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro, e pergunte: a paz?
E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse: Assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. Então Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú, e o encontraram no pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú? E disse ele: Que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, e disse a Acasias: Traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. A flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo, seguindo seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: Por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú o perseguiu, dizendo: Feri também a este. E o feriram no carro, no caminho para Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, e morreu ali. E seus servos o levaram no carro para Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou a Acasias a reinar sobre Judá. A morte de Jezabel. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Está em paz Zimri, assistindo do seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí para baixo. E lançaram-na para baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultá-la, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas
das mãos. Então voltaram e o fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Capítulo 10. Jeú extermina os descendentes de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo que chegar a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele, como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos, a ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: Se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens filhos de vosso senhor, e vinde a mim amanhã, a esta hora, em Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade e os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos e mandaram-nas para Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada da porta, até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei, mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu para Samaria, e estando no caminho em Bet-Equed dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha.
Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração para comigo, como o meu o é para contigo. E disse Jonadab: então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Jeú mata os profetas de Baal. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito os servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal. E disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai e feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. Então os da guarda e os capitães os lançaram fora e entraram no mais interior da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração fizeste, a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel.
Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até o nascente do sol, a toda a terra de Gileade. Os gaditas, os rubenitas e os manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bassa. Ora, os demais atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas de Israel. E Jeú dormiu com seus pais e os sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos.